Bom, o que nós faremos agora, para dar continuidade a esse estudo de ambiente de rede, nós vamos então nós vamos fechar esse ambiente que está em execução aqui, e nós vamos criar então um ambiente muito parecido com o que criamos da outra vez, mas com um WordPress, mas com ambiente interno de banco de dados, né? Então, com ambiente interno de banco de dados. Nós vamos aqui criar uma nova pasta, chamada de WordPress em rede, WordPress rede com network. E nós também vamos criar aqui um novo arquivo chamado dockercompose.yml, né? Nós vamos criar essa mesma ideia. E agora nós vamos então, da mesma forma, nós vamos usar a versão 3.8, que é a última que eu tenho da versão do Docker, quando estou em execução. Nós vamos criar um primeiro serviço aqui que nós vamos criar, é o serviço MariaDB, é o serviço de banco de dados. Como nós já fizemos outra vez, a imagem que nós vamos usar é a imagem MariaDB, e nós vamos colocar aqui algumas variáveis de ambiente, né, para poder utilizar. E uma variável de ambiente que nós vamos utilizar é o MySQL root password. E nós vamos colocar aqui, pode ser um valor qualquer, eu vou colocar password. E vamos colocar também o MySQL database. Nós vamos chamar de WordPress, que é o nome da base, né, da base de dados que o WordPress procura, né? E vamos dizer então, vamos criar aqui um volume e falar que nós queremos armazenar esse volume localmente. Então, nós teremos aqui um volume na pasta database. Neste caso, o que ele vai armazenar ali dentro é o conteúdo que está dentro da imagem docker /varlib MySQL e MySQL. E nós vamos então dizer que ele faz parte de uma rede, networks dele. Nós vamos chamar essa rede aqui de uma rede interna. Então, nós vamos colocar o nome dessa rede vamos chamar de rede interna. Prontinho. E nós também vamos criar uma outra máquina chamada de WordPress. E a imagem dela vai ser uma imagem WordPress. E lembram que no exemplo anterior que nós fizemos, nós dávamos um ping na máquina pelo nome do serviço, né? Lá era host 1, host 2, host 3. Quando a gente cria essa rede no ambiente do Docker, ele já permite com que a gente possa endereçar as máquinas pelos IPs, os hosts criados pelo IP ou pelo nome do serviço que está aqui. Então, nós vamos usar esse nome de MariaDB aqui para nós agora. Então, nesse ambiente do WordPress, preciso definir algumas variáveis de ambiente, né? Uma variável de ambiente que nós já definimos da outra vez era a senha que nós estamos usando para o banco de dados. Então, meu WordPress db password vai ser igual a password, que foi a senha que eu defini aqui em cima. Database já é o padrão, mas ele vai precisar também do meu WordPress db host. Ele quer saber quem é o host que ele vai acessar. Por padrão, ele procura com um host com o nome de MySQL. Então, eu poderia chamar aqui de MySQL, ou eu redefini aqui para MariaDB, e funciona também. Eu quero que ele exponha a porta 80, né? Então, ele vai definir uma porta para mim. Porta 80 interna vai ser exportada como a porta 80 para mim internamente. Eu também vou criar um volume aqui para que a gente possa guardar os dados de HTML, né? Os dados do WordPress. Como no outro exemplo, nós vamos chamar esse exemplo de .html. Ele vai criar um diretório chamado HTML e vai colocar conteúdo do /var www.html. E nós precisamos dizer, né, como no exemplo que fizemos anteriormente, que ele faz parte da rede interna. Então, pronto, feito isso, nós agora só precisamos criar a rede. Aqui em Networks, vamos criar uma rede interna. Nós vamos falar que o driver dela é o bridge. E nós vamos configurar, né, essa rede, fazer aqui alguns ambientes de configuração para configurar o endereço, então, que nós vamos colocar essa rede que nós estamos criando. Então, a subrede dela, posso até deixar aqui vazio se eu quiser, ele vai pegar uma que está vazia para poder utilizar, colocar como 172.28.00/16. Posso deixar com que ele crie uma outra rede para mim.
Então veja que nesse momento tem que esse ambiente criado, eu vou levantar esse ambiente de rede. Deu um erro aqui, porque ele deu um erro que é volumes, tenho que utilizar aqui em cima, então não é volume, é volumes. E agora eu posso iniciar iniciando então esse ambiente de rede. Eu posso abrir um navegador. Vou abrir aqui um navegador. Então, com o navegador aberto, eu vou acessar localhost. Localhost. Não acessou localhost. Vou tentar novamente aqui, então. Isso, abriu o localhost, ele já acessou, devia estar levantando a máquina ainda, né? Então, acessei localhost, já está em funcionamento. Eu não vou continuar com a configuração, porque não é necessário, né? Veja que, simplesmente, se eu colocasse qualquer outro nome aqui, ele ia dar um erro, né? Se eu não colocasse essa máquina aqui na rede interna, eu vou comentar isso aqui. Máquina WordPress, vou parar esse serviço. Então, parar esse serviço. E nós vamos... o serviço já não está mais em execução. Veja, se eu executar aqui, ele já não vai mais conseguir executar, né? E agora, se eu levantar essa máquina, não faz parte dessa rede interna, está levantando ela, está em execução, vamos ver se já executou aqui a máquina, então já criou a máquina de WordPress, está em execução. Agora, se eu tentar acessar aqui o HTTP localhost, não vai conseguir, né? De tentando executar, conectar um banco de dados, não está conseguindo. Demorou um pouco, porque ele estava tentando fazer a conexão, mas está dando um erro que ele não está conseguindo estabelecer conexão com o banco de dados. Agora, se eu volto novamente a liberar esse ambiente, né, e reinicio o serviço, então eu dou um restart nesse serviço aqui, ele vai colocar essa máquina WordPress agora naquele ambiente, né, e assim que ele detectar essas configurações, né, que essa rede estiver criada e ele detectar, então ele já vai conseguir novamente acessar esse ambiente aqui. Tá? Já conseguiu, já funcionou. Bom, fizemos aqui com esses dois vídeos um apanhado superficial, mas que dá para ter uma boa ideia de como funciona o ambiente de rede utilizando o Docker.